Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Estenda suas mãos para cá, para abençoar a serva do Senhor, para ministrar nas nossas vidas nessa manhã. Estenda suas mãos. Pai, na tua presença está a tua filha, ó Pai. A tua filha, ó Pai, que preparou para falar aos nossos corações. E eu tenho certeza que o Senhor já falou ao coração dela. E que ela possa transmitir às nossas vidas tudo aquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai. Abençoe a sua vida, seu ministério, sua família. Guarda, Senhor, ela em todos os sentidos, ó Pai. Nós te louvamos e te agradecemos pela vida da tua filha, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus queridos. Tudo bem com vocês? Nós vamos estar aprendendo com Jesus, é a lição número 2, aprendendo a orar com Jesus. Ele é o modelo, a vida exemplar de oração dele é modelo para ser seguida por todos nós, para termos uma vida cristã vitoriosa. Então, a nossa lição está hoje no texto bíblico Lucas 22, 39 a 46. Se você não tem a revista, abra a sua Bíblia aí, no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 39 a 46. Vamos lá. Jesus saiu e foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras, e os seus discípulos foram com ele. Quando chegou ao lugar escolhido, Jesus disse: orem pedindo que vocês não sejam tentados. Então se afastou a uma distância de mais ou menos 30 metros. Ajoelhou-se e começou a orar, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Então, um anjo do céu apareceu e o animava. Jesus, cheio de uma grande aflição, orava com mais força ainda. O seu suor era como gotas de sangue caindo no chão. Depois de orar, ele se levantou, voltou para o lugar onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo, pois a tristeza deles era muito grande, e disse: por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem para que não sejam tentados. Nós vemos aqui, no momento de grande agonia, Jesus estava passando. Ele sabia o que estava preparado para ele, o que ele tinha que enfrentar. E ele foi para o Monte das Oliveiras, ali, buscar a força em Deus, para que ele pudesse cumprir a sua missão aqui nessa terra. Nós estivemos no Monte das Oliveiras, o ano retrasado, e realmente é um lugar assim, onde parece que aquele lugar atrai a presença de Deus. Nós estivemos ali e nós fomos muito quebrantados em choro. Foi algo assim tão emocionante estar ali naquele lugar e saber que Jesus esteve ali. Por várias vezes Jesus foi àquele monte para buscar a orientação do seu Pai Celeste. E realmente nós precisamos aprender com o Senhor, nas mínimas, nas grandes coisas, buscar a orientação de Deus para as nossas vidas. Se Jesus, sendo Deus, que veio a este mundo, se fez homem, ele precisava da orientação de Deus, imagina eu e você, que realmente, essa intimidade, nós precisamos buscar essa intimidade para a nossa vida, buscar conhecer esse Deus maravilhoso, saber o que Ele tem para você, saber qual a orientação dEle para a sua vida, saber qual é o propósito dEle para você,
Muitas vezes nós perdemos muito tempo, porque nós não estamos buscando do Senhor a direção para as nossas vidas. Às vezes você entra em negócios errados, você entra em sociedades erradas, você entra em alianças erradas, porque não busca de Deus a orientação para a sua vida. Ou então você quer que Deus faça conforme a sua vontade, não conforme a vontade dEle. Tem muitas pessoas que jejuam e oram para que Deus faça a vontade própria dEle. Quando nós jejuamos e oramos, nós estamos nos quebrantando diante do Senhor e dizendo para o Senhor, seja feita a tua vontade. Tem gente que jejua, tipo assim, eu estou comprando a Deus, eu fiz um jejum de 40 dias, e Deus é obrigado a fazer dessa forma. Nada disso, você está passando fome. Quando nós nos jejuamos, quando nós fazemos um propósito diante do Senhor, nós estamos buscando do Senhor, nós estamos nos quebrantando diante do Senhor, para dizer, Senhor, seja feita a tua vontade. Eu gostaria que fosse isso, mas o Senhor é que sabe todas as coisas, o Senhor é que sabe o que é melhor para a minha vida, o Senhor é que sabe o que é melhor para mim, e muitas vezes a resposta de Deus para nós é não, mas a resposta de Deus é melhor do que aquilo que quer o meu coração. Nós precisamos compreender isso. Tem muita gente que acha que Deus é um mordomo aí que fica nos servindo com a bandeja, pronto a nos servir. Tem muita gente aí que faz umas orações fast food, aqui bem rápido, e quer uma resposta de Deus imediata. Ei, peraí, não é assim não, meu irmão. É intimidade com Deus, buscar intimidade com Deus. Lene, se você ganhasse uma viagem para a Europa, você diria assim, olha, pastora, não quero não, eu vou mandar o Marquinhos no meu lugar. Sabe o que é? Eu não gosto de fazer mala, aeroporto é muito estressante, eu não gosto muito não de ficar assim preparando para a viagem, então eu vou mandar o Marquinhos no meu lugar. Você faria isso? Não? Claro que não, né? Mas muitas vezes nós estamos fazendo isso em relação à oração e intimidade com Deus. Tem muita gente buscando o irmão fulano de tal, a irmã Fugioca, a irmã Revelação. Sabe por quê? Porque não quer pagar preço de oração. E aí vou buscar aquela irmã lá, porque ela fica orando o dia todo. Irmão, vai buscar a sua intimidade com Deus. Olha, Deus quer falar diretamente com você, sem interferência. Não precisa, não tem essa. Diz que cura, diz que 2, vida financeira, diz que 3. Você sabe como que é esses call center? Que você liga, fica meia hora. Tenta ligar para a TAM. Você fica tão de raiva. Não estou aqui denegrindo não, mas é porque eu passei a experiência, então eu estou falando. E com Deus não é assim não. Com Deus é assim não. Com Deus é ligação direta. É ligação direta, você liga, Ele é que atende. Não é assessor dele não. É Ele que atende, só que nós não estamos ligando. Ou então quando nós ligamos, a gente fala, vai me dá. Fala, e quando Deus vai responder, você desliga o telefone. Alô? Meu filho, tu já desligou. Pediu, falou, e não deixou Deus falar. Ei, pergunta aí para o seu irmão, você é conhecido no céu? Quando você liga para lá, os anjos já sabem quem é? Olha, é o Eduardo que está ligando. Você já é conhecido no céu? Pergunta aí para o seu irmão. Quando você liga para lá, eles já sabem quem é. Ou então, quando você liga, quem? Quem está falando? Nunca ligou aqui antes.
Escuta aqui. Não fica indo atrás de alguém para buscar intimidade com Deus para você, não. Vai você mesmo buscar intimidade com Deus. Eu acredito muito em profecia, em profeta. Mas eu nunca fui atrás de um profeta para falar comigo. Sabe por quê? Porque primeiro Deus fala comigo diretamente. O profeta vai apenas confirmar aquilo que Deus já falou comigo. Quando o profeta fala alguma coisa para mim, eu já sabia. É apenas confirmação. E assim mesmo eu ainda vou não é questionar não, é fazer prova se aquela profecia vem mesmo de Deus. Não vou engolindo assim. E tem gente que tem uns profetas de plantão. Ontem eu estava conversando com um médico, e ele me falou, pastora, engraçado, tem umas pessoas que usam profecia como se fosse horóscopo, ou então como se fosse mãe de santo, pai de santo. Cuidado, meu irmão. Cuidado com aonde você está indo buscar resposta de Deus. Com quem? Cuidado com quem põe a mãozinha na sua cabeça. Cuidado com quem ora por você. É pessoa que tem intimidade com Deus? É pessoa que tem compromisso com a igreja? Ou pessoas rebeldes que não quer ter compromisso, aliança com a igreja? Olha, sabe o que é? Porque essa igreja, eu não fui a cara dessa igreja, então eu resolvi ser crente aqui em casa mesmo. Cuidado, meu irmão. Cuidado quem está orando por você. Para de ficar aí buscando resposta de Deus. Se você faz parte dessa igreja, você é membro dessa igreja, você tem líder espiritual sobre a sua vida. Você tem um anjo que Deus escolheu para estar aqui. Você quer uma resposta de Deus? Converse com esse anjo. Vai buscar orientação através desse anjo. Você tem líderes que foram constituídos sobre a sua vida. Líderes de grupos familiares, líderes de ministério. A quem o anjo dessa igreja delegou para estar sobre a sua vida, te orientando. Vai buscar você a resposta de Deus. Vai buscar você a resposta de Deus através da palavra de Deus. Alimenta da palavra de Deus. Faz disso um hábito. Faz disso um hábito. Eu sei que a vida da gente é muito corrida. Sabe como que eu faço? Antes de qualquer coisa, eu levanto e faço o meu momento de oração. Porque eu sei que se eu sair a porta para fora do meu quarto, é o telefone, é a correria, é os problemas, é a ABM, é a igreja, é os filhos, é não sei o que, é ligação, é tanta coisa urgente. Então, antes de eu sair do meu quarto, eu dobro os meus joelhos e falo com o meu Deus. E eu ponho diante dele as minhas ansiedades. Eu coloco diante dele as minhas preocupações. Eu abro mão da minha raiva diante de Deus. Eu abro mão dos meus sentimentos diante de Deus. Senhor, eu estou com tanta raiva daquele irmão, dá vontade de enforcar. Mas eu estou aqui renunciando, Senhor, em obediência à tua palavra, em obediência ao Senhor, eu libero perdão para ciclano, para fulano. E eu faço isso constantemente, porque o meu coração é enganoso. E eu abro mão diante de Deus. Passo o dia tranquilo. O dia parece que rende.
Deus orienta, Deus vai na frente, Ele está falando para mim constantemente: sou eu que faço, sou eu que abro caminhos, sou eu que pelejo por você. Não fica ansiosa, não fica angustiada, sou eu que vou à frente. O Senhor está constantemente falando isso para mim. Você tem que aprender a discernir a voz de Deus, porque Deus usa várias maneiras para falar com você também. E às vezes a gente quer só assim: não, se for, eu só aceito Deus falar comigo se for o irmão tal. Esses dias eu estava ali na porta com uma pessoa, com um irmão ali na porta, e passou um bêbado e falou uma palavra. E eu falei para o irmão: você tá ouvindo aquele bêbado falou? Deus está usando aquele bêbado para falar com você. O bêbado passou e falou uma palavra. E ele falou: é verdade mesmo. Nós precisamos ouvir, estar sintonizado com o Espírito Santo de Deus. Como é que está aí o seu rádio aí? A sintonia do seu rádio. Está chiando? A ligação não está muito direta. Ah, não tem tempo não. Tem tempo de orar não. Não ter tempo de orar é perder tempo na vida. Nós precisamos aprender com quem sabe. E nós vamos aprender com Jesus. Vamos aprender com Ele que orava, que buscava, que separava para falar com o Pai. Que nesse momento de aflição, de agonia, Ele pediu para os discípulos: vão comigo, velem comigo por uma hora. Me ajude, eu estou em aflição, em agonia. Eu preciso da ajuda de vocês, eu preciso da companhia de vocês. E quando eles se prostraram para orar, os discípulos dormiram. Não puderam velar com ele nem por uma hora. Quando ele voltou, ele encontrou os companheiros dormindo. E ele ali em agonia. Mas é interessante nós observarmos Jesus dizendo: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Como é difícil aceitar a vontade de Deus. Você, moça, que é solteira, está apaixonada, falar para o Senhor: Senhor, se for esse que o Senhor tem para a minha vida, que prossiga, mas que se não for, que o Senhor tire. Ah, não tem coragem de fazer isso não, pastora, já foi difícil encontrar esse, imagina. O negócio é tão difícil. Ele é um pão, cuidado, depois embolora, viu? Se não for aquele pão especial do Senhor para a sua vida. Você sabia que Deus nos prova, mesmo sendo dele? Deus nos prova. Eu lembro que o Salmo foi resposta de Deus para mim. Eu fiz a minha cartinha, eu escrevi, e uma semana depois eu conheci o Salmo. Mas você sabia que Deus nos provou o nosso namoro para ver se realmente eu queria a vontade de Deus prevalecesse na minha vida? Teve um período que nós ficamos separados e eu falei para o Senhor: Senhor, se esse é o homem que o Senhor tem para mim, o Senhor vai confirmar no meu coração. Mas se não for também, que o Senhor tire da minha vida. Sabe o que Deus fez? Tirou a ansiedade do meu coração. O desespero. E eu falava: se for,
tudo bem. Se não for também, tudo bem. Deus sabe o que é melhor para a minha vida. Porque a ansiedade também é falta de fé e confiança em Deus. Tem muita gente orando, pedindo, mas vive ansioso, vive ansiosa, preocupada. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Fala para sua irmã e para o seu irmão, está angustiado, está ansioso, por quê? Lança sobre ele, 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Para de buscar ansiedade para si, aprenda a descansar em Deus. Faça a sua parte, mas aprenda a confiar e descansar no Senhor. Vamos para frente? Como Jesus orava? Jesus orava a sós. Ele tinha seus momentos a sós. Nós temos que ter nossos momentos a sós também. A sós com o nosso Deus. Momento de fechar a porta. Momento de falar com Deus. E não precisa de palavras maravilhosas. Não, é intimidade. Quantas vezes a gente ajoelha diante do Senhor e não tem palavras para falar com Ele? Quantas vezes o coração apenas chora? E o Espírito Santo de Deus pega aquele choro e transforma em gemidos inexprimíveis e leva diante do Pai. Precisamos ter esses momentos de rasgar o nosso coração, de rasgar a nossa alma, de falar para o Senhor quem nós verdadeiramente somos. De não ter vergonha de expor os nossos erros, os nossos pecados diante do Senhor. Ele está à procura de corações contritos, corações arrependidos. Ele não está à procura de pessoas perfeitas, não. Mas Ele está à procura de pessoas que buscam a perfeição em Deus, se aperfeiçoar em Cristo Jesus, que está crescendo. Jesus orava em pequenos grupos, Lucas 9:18. Estando Ele orando à parte, achava-se presente os discípulos. É muito importante a oração em conjunto. A oração em conjunto, a força que ela tem. Marido e mulher, vocês precisam aprender a força da oração em conjunto. Tem gente que tem vergonha de orar perto do cônjuge. Tem gente que não ora perto do marido, tem gente que não ora perto da esposa, mas brigar, vocês sabem, né? Falar besteira, falar o que não deve, vocês sabem, faz isso com muita excelência, né? Mas orar, eu tenho vergonha de conversar. Aprenda, faça disso um hábito, começa pouquinho. Vocês não sabem a força que isso tem. Jesus orava em público. Aqui nós temos uma passagem de Lázaro. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouvistes. Eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que eles saibam que eu estou em ti e tu estás em mim. Eu sei que o Senhor sempre me ouve. Olha que confiança. Mas eu estou falando isso, eu estou orando assim, para que os outros saibam. Irmão, começa a utilizar essa arma que Deus te deu, que é a oração. Ore. Aonde você for, ore. Você vai visitar um parente, não saia sem orar. Você vai visitar um amigo, não saia sem orar. Você vai no hospital, não saia sem orar. Ore. Muito pode a oração de um justo. Amém? Jesus nos ensina a prática da oração. E um dos segredos da oração chama-se perseverança. É algo contínuo. Não é você orar só quando está com problema. Não é você orar quando
Quando você vai no médico e ele diz, olha, não tem mais jeito, os exames, o diagnóstico seu é maligno. Não é orar só nessa hora, não. É ter depósito de oração antes. É colocando, vai depositando no céu, as suas orações. Na hora certa, aí você tem como sacar. Você tem crédito lá. Ore nas pequenas e nas grandes coisas. Não ore só quando estiver passando um grande problema, não. Aprenda a ser grata ao Senhor. Eu gosto de escrever as minhas orações. Escrever as minhas orações. Muitas vezes as pessoas chegam para mim e falam, pastora, ora para mim assim. Eu já faço a oração na hora, porque eu falo, não, às vezes depois eu posso esquecer, então eu já oro na hora. E depois eu falo, ou então eu falo assim, escreva, faz um bilhetinho aí e escreva, porque eu vou colocar no meu caderno de oração. E eu tenho lá muitos bilhetes, muitas fotografias, muitos pedidos de oração. E muitos deles foram respondidos. Ore. Faça disso um hábito. Assim como você escova os dentes todos os dias. Faça da oração um hábito. O hábito te levará mais longe do que o desejo. Eu tenho um desejo de orar, mas nunca ora. Então faça um hábito. Todos os dias. Levanta 5 minutos mais cedo. Ore. Não saia da sua casa sem orar, não. Não saia. Para Deus estar guardando a nossa vida. O diabo arma constantemente contra a sua vida. Contra a vida dos seus filhos, contra a sua casa. Ele está armando constantemente. Mas nós precisamos ter o leão da tribo de Judá. É aquele que está ao nosso redor nos protegendo. Entre você e o inimigo existe alguém que é poderoso, que é o Senhor Jesus. O inimigo não pode te tocar, porque Ele que está à direita de Deus Pai e intercede por você. E nós temos a ajuda do Espírito Santo de Deus, que nos consola, que nos exorta, que nos conforta. Perseverança. Pega para mim um microfone para vocês me ajudarem aqui. Lucas 18:1. Eu vou ler Mateus 7:7, enquanto vocês encontram Lucas 18:1. Mateus 7:7. Peçam e vocês receberão. Procure e vocês acharão. Bata e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem, recebem. Aqueles que procuram, acham. E a porta será aberta para quem bate. Perseverança, não desiste não. Mas sempre falando, Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. Lucas 18:1. Cadê o microfone, por favor? Leia no microfone, que nossos irmãos que estão nos assistindo pela internet, que Deus abençoe a vida de vocês. E contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Dizendo, havia uma cidade, um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava algum homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disso consigo mesmo ainda não temia a Deus, nem respeito aos homens. Todavia, como esta viúva me molestava, hei de fazer justiça, para que enfim não volte a me importunar muito. E disse o Senhor, ouvi o que diz o juiz injusto,
e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Olha, aqui Jesus está nos ensinando a prática da perseverança, orar sem esmorecer, sem desistir, orar e persistir. Tinha uma viúva que incomodava o juiz todos os dias, batia lá na porta dele, falava, julga minha causa, e esse juiz não temia o Senhor, e ele disse assim, para mim ficar livre dessa mulher, eu vou julgar a causa dela. E ele está dizendo para nós, bata, insista, ora, busca, procura, continua persistindo. Senhor, salva o meu filho, Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, Senhor, o meu marido, Senhor, a minha esposa. Continua perseverando, continua insistindo, continua batendo. A minha mãe orou 27 anos pelo meu pai, e ele se converteu. Ela orou 27 anos por nós. Hoje nós estamos aqui, pastor Carlos Vilela, pastor, eu, pastora. Deus reverteu a vida. Deus reverteu a vida. Pastor Rui, que era ruim, ele não era ruim, ele era ruim. Vocês têm que ouvir o testemunho da Lúcia. Gente, olha para o pastor Rui. Mulheres, vocês são casados e os maridos não são crentes, olha para a vida do pastor Rui. Isso era ruim. E Deus reverteu. É o homem mais justo que eu conheço na face da terra. Por quê? A Lúcia pagou preço de oração. Pagou preço. 10 anos subindo monte, descendo monte. Cuidado com o monte também, viu? Cuidado com o monte. É um tal de revelação imediata lá. Cuidado com essas revelações assim. Vai para o monte da sua casa. Cuidado com esses montes aí. Tenho visto muita gente entrar em encrenca porque está indo em monte. Um povo sem compromisso. Não estou falando que é todo mundo não, tá? Mas é um povo sem compromisso com a igreja, sem cobertura de autoridade, que faz o que quer. Cuidado. Vem para oração aqui, ó, todo dia. 6:30 tem oração aqui. E Deus tem feito coisas tremendas neste lugar. Né, pastor Zé Crente? Amém. Coisas tremendas, respostas de orações tremendas. Então, continua, persevera, busca, bata. O Senhor está dizendo, insista. Mas não vai pedir coisa que está contrária à palavra de Deus, não, viu? Não vai pedir coisas que é contrária à Bíblia Sagrada. Não adianta você pedir, Senhor, eu quero aquele homem lá, mas ele é casado. Isso aí é contrário à palavra de Deus, é contrário a princípio. Não é pedir coisas que vai contrário à palavra do Senhor. É você querer enriquecer ilicitamente. É contrário à palavra, não adianta. E gente que quer prosperar sem ser fiel nos dízimos, nas ofertas, não tem como também, meu irmão. Não adianta fazer campanha, não adianta subir monte, não adianta descer monte, não adianta ir na irmã Fujioka, não adianta. Seja fiel. Deus procura fidelidade. Ele está dizendo, eu quero muito mais obediência do que sacrifício. Obediência. Obediência à palavra de Deus. Obediência à sua liderança. Obediência às autoridades instituídas sobre você. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedeça. Tem que buscar, mas em obediência.
Nós vamos estar agora, Mateus 6, a partir do versículo 6, até o 13. Mateus, capítulo 6, versículo 6, até o versículo 13. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fecha a porta, e orarás a teu pai que estás em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidades, antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nos temos perdoados aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aqui, os discípulos pediram a Jesus que os ensinasse a orar. Os discípulos não pediram que Jesus os ensinasse a pregar. Ele pediu que os ensinasse a orar. E aqui nós temos alguns princípios fundamentais, a maneira como devemos orar na nossa prática de oração, que devemos colocar em prática. Está aqui, Pai Nosso, fala sobre o princípio da paternidade. Quem é seu pai? Deus. Quem é o seu pai? Deus. É Deus. Pai Nosso. Tem muita gente, presta atenção, que precisa ser curado em relação a seu pai terrestre, para que tenha uma intimidade maior com o seu pai celestial. Muitas vezes você teve problemas com o seu pai terrestre, e às vezes transfere essa relação para o pai celestial. Às vezes você falta intimidade entre você e Deus, por causa do relacionamento que você teve com o seu pai terreno. Você associa a figura do seu pai terreno ao pai celestial. Muitas pessoas que foram abusadas pelo pai, não conseguem, se não for curada, não consegue ter um relacionamento íntimo com Deus, porque pensa, se o meu pai terreno fez o que fez, será que realmente eu posso confiar no Pai Celestial? Pais, qual é a figura que você está passando de pai para os seus filhos? Você tem sido exemplo para a vida dos seus filhos? Os seus filhos podem seguir os seus passos? Qual é a intimidade que você tem com Deus? E o que você está passando para a vida dos seus filhos? A busca dessa intimidade. Não, eu tenho visto meu pai buscar a Deus. Eu vejo meu pai buscar a resposta de Deus. Eu vejo meu pai curvado orando ao Senhor. Eu vejo meu pai buscando ao Senhor. As minhas filhas tiveram o privilégio de ver o pai buscando ao Senhor. Todos os dias, pela manhã, o pai abre a Bíblia e lê a Bíblia e faz o seu momento devocional, as suas orações. Por isso que eu nunca precisei ficar insistindo com as minhas filhas, para que elas pudessem ler Bíblia e nem orar, porque elas viram isso em nós. Elas viram essa intimidade com Deus nas nossas vidas. Pai nosso que estás nos céus. Fala de paternidade. Pai, intimidade. Eu lembro que quando meu pai faleceu,
E eu tinha certeza no meu coração que Deus ia curar meu pai. E eu estava assim, aquela fé, aquela convicção que Deus ia curar meu pai. Ele passou mal na segunda-feira. No domingo à noite ele estava aqui no culto com a gente. Segunda-feira ele passou mal, foi para o hospital. E na quinta-feira ele veio a falecer. Deu uma pancreatite aguda. E eu tinha convicção de que Deus ia curar meu pai. E quando eu recebi a notícia, eu de manhã levantei orando ao Senhor, e eu falei, Senhor, fala comigo. E eu abri a Bíblia e saiu naquela passagem, quando Jesus nasceu, o Emanuel, Deus conosco. Deus estava dizendo, eu estou com você. Eu estou com você. E quando eu recebi a notícia que o meu pai havia falecido, eu pedi ao médico, não toque nele, eu quero ir para o hospital agora. E eu falava assim, eu vou orar e o meu pai vai ressuscitar. E eu entrei naquela UTI, naquele desespero, e eu falava, pai, levanta daí, pai, levanta. E eu queria que Deus fizesse a minha vontade. E fiquei brava com Deus, eu fiquei nervosa, eu não queria abraço de ninguém, eu não queria ninguém me dando os pesos, não queria nada daquilo. E eu falava assim, Deus, o Senhor levou meu pai sem me falar, sem me consultar. Olha só, se ele precisa de consulta, se ele precisa... As pretensões. E eu fiquei brava com Deus, chateada com Deus, fiquei assim. Fiquei um tempo sem falar com Deus. Estou chateada com o Senhor. Eu falei, o Senhor levou meu pai sem falar comigo. Agora que o meu pai estava bom, agora que a gente estava tendo uma intimidade boa, agora que nós nos curamos, nosso relacionamento está bom, de pai e filha, agora o Senhor foi levar. E eu lembro que eu fiquei assim, um mês mais ou menos, chateada com Deus. Vinha para a igreja, mas o coração fechado. E eu lembro que eu liguei para o Daniel Regis, pastor Daniel Regis. Só que ele não estava, quem me atendeu foi a sua esposa. E ela me contou, eu falei para ela porque que eu estava ligando, falei que eu queria oração. E ela falou assim, Cássia, eu senti a mesma coisa quando Deus levou o meu irmão. Mas eu só me curei depois que eu aceitei a soberania de Deus. Depois que eu disse para Deus, seja feita a tua vontade. E ela falou assim, eu vou orar com você. E Deus vai abrir o seu coração para você aceitar a vontade dEle. E naquela hora ela orou comigo. E eu pude falar para o Senhor, Senhor, o Senhor é soberano. O Senhor faz do jeito que o Senhor quiser, eu aceito a tua vontade, eu aceito a tua decisão de ter levado meu pai, eu aceito, porque o Senhor é soberano sobre a minha vida, o Senhor faz o que o Senhor quiser, o Senhor tem liberdade para fazer o que o Senhor quiser, eu abro mão da minha vontade em função da tua vontade, da tua soberania, e ali eu fui curada também, porque esse sentimento que eu nutria contra Deus era pior do que a perda do meu pai. A dor era mais forte. O sentimento que eu nutria contra Deus era mais forte do que a perda do meu pai. Porque essa falta de Deus na vida da gente, a presença de Deus na vida da gente, é que é tudo. E Ele disse para mim, eu vou ser o seu pai. Eu vou ser o seu pai, você não está só. Eu mesmo vou ser o seu pai. E Ele tem sido meu pai. Meu pai, constantemente. Tem ouvido as minhas orações. Tem dito para mim, eu estou contigo. Você é a menina dos meus olhos. Ele tem me fortalecido, tem me animado, tem encorajado. Muitas vezes eu quero esmorecer. Muitas vezes eu quero desistir. Muitas vezes eu digo, não dou conta mais. Eu não dou conta mais de prosseguir. E Ele vem e me sustenta. Ele me fortalece, Ele me encoraja, Ele me anima. Ele me dá uma força
imaginava que eu teria. Mas quando eu vejo que tudo isso proveia dele. É maravilhoso a gente ter esse Pai. Um Pai que está conosco, Pai nosso, que está com você todos os dias. Ele não te desampara. Você que às vezes esquece dele, mas ele está pronto a te ouvir. Ele está com os ouvidos abertos ao seu clamor, ao clamor da sua alma. Ele se importa com o que você sente, ele importa com o que você está passando. Pai nosso, você tem essa intimidade com Deus de pai e filho. Se não tem, você tem que buscar essa intimidade. Vamos lá, outros princípios que não podemos esquecer na prática da oração. Princípio da autoridade divina. Pai nosso que estás nos céus. Ele está nos céus, Ele governa sobre tudo, sobre o céu, sobre a terra, sobre o mar. Ele é sobre tudo. Essa autoridade divina. Outro princípio da reverência. Santificado seja o teu nome. Abra lá em Êxodo 27, versículo 7. É o princípio da reverência. O nome dele é santo. O nome dele é santo. Nós não podemos profanar o nome do Senhor, prestarmos culto de qualquer maneira para o Senhor, levar a nossa vida de qualquer maneira. Vocês que ministram na casa do Senhor, o nosso Deus é santo e Ele exige de nós santidade. Vocês que ministram na casa do Senhor, não suba neste lugar de qualquer maneira. Não suba em pecado nesse altar. Porque o nosso Deus é santo e Ele exige de nós santidade. Não faça a obra de Deus de qualquer maneira. Você que é líder de um ministério, você que é líder de um grupo familiar, não faça a obra de qualquer maneira. Não busque para si maldição. Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Não busque para si maldição. Entrega, fala, eu não quero saber desse cargo. Pastor está aqui, estou devolvendo. Ou entrar no culto e prestar culto de qualquer maneira para o Senhor. Entra aqui, tem gente que fica no celular passando mensagem. Tem gente que fica sabendo as notícias da internet. O culto quem presta é você. É você que presta culto ao Senhor. Vem aqui para fazer negócio. Vem aqui para encontrar com fulano ou ciclana. O Senhor está à procura de verdadeiros adoradores. Que o adorem em espírito e em verdade. Que adore no seu espírito, mas adore no seu corpo. O seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Pessoas que tomam a ceia de qualquer maneira, não discernindo o corpo de Cristo. É brincar com o sagrado. É profanar o sagrado. Por isso que a Bíblia fala, por isso que tem entre vós muitos fracos e doentes. Porque estão brincando com o sagrado. Estão brincando com a obra de Deus, estão fazendo de qualquer maneira, estão levando a vida de qualquer maneira. Mas chega um momento que Deus para. Estão perdendo tempo. Tem gente que está na igreja perdendo seu tempo. Vai lá para a boate. Vai para a zona. Mas não faça de qualquer maneira o culto ao Senhor, não.
Tenha reverência na casa do Senhor. Tenha reverência com o templo do Senhor, que é o seu corpo. Reverência com os seus olhos. Aonde você está colocando os seus olhos? Faz uma aliança com os seus olhos. Eu não vou colocar os meus olhos aonde não agrada ao Senhor. Quais os filmes que você tem assistido? Quais as páginas que você está acessando na internet? Ninguém está vendo. Está vendo sim. Está vendo sim, o Espírito Santo de Deus está vendo, e essas práticas estão afastando você de Deus. Por isso que você ora e nada acontece. Por isso que sua oração não sobe do teto, porque o seu pecado faz separação entre você e Deus. Glória a Deus. Oh, Jesus. Ou nós realmente somos cristãos autênticos e verdadeiros. Cristão é quem segue a Cristo. Santificado seja o teu nome. Às vezes nós fazemos do Pai Nosso uma reza. E fala, e nem prestamos atenção nas palavras e no significado que isso tem. Leia aí, Êxodo 20, versículo 7, por favor. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. O 7. Esse é o 7. Aí outra versão diz assim: não use o meu nome sem o respeito que ele merece, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e castigo aqueles que desrespeitam o meu nome. Fazer piadinha com o nome de Deus. Usar o nome Deus de qualquer maneira, como se fosse um amuleto. Fazer a obra de Deus de qualquer maneira. Prestar culto ao Senhor de qualquer maneira, desrespeitando. Levar a obra do Senhor. Tudo pode. Deus não exige nada da gente não. Ele exige sim, santidade. Só isso que ele exige. Santidade. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Princípio da prioridade. Venha o teu reino. Será que você quer o reino de Deus mesmo? Será que você está buscando o reino de Deus para a sua vida mesmo? Venha o teu reino, o teu governo. O reino de Deus é prioridade na sua vida? Dá uma pensadinha, olha para dentro de você e veja se o reino de Deus é prioridade dentro de você, para você. Qual é a prioridade que o reino de Deus tem na sua vida? Venha o teu reino. Fala do que aquilo que representa, o que Deus representa para você. Se você ama a Bíblia, eu amo a Deus, então você ama a palavra dele. Se você ama a Deus, você tem que aprender a ler, meditar na palavra de Deus, porque senão você não ama a Deus coisíssima nenhuma. Amar a Deus é aquele que guarda os mandamentos. Nisto vocês serão conhecidos, que sois meus filhos, meus discípulos, se vocês guardarem os mandamentos. Tem que ler a Bíblia para saber o que agrada a Deus. E o que desagrada a Deus, o que afasta o Espírito Santo de Deus. Leia a palavra do Senhor. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Essa tem que ser a nossa oração. Seja feita a tua vontade, é o princípio da submissão. Submetermos a vontade de Deus, mesmo contrário à nossa vontade, submetermos a vontade de Deus. Seja feita a tua vontade na minha vida. Deus tem que ser prioridade, Deus tem que ser o centro
Nós temos que estar no centro da vontade de Deus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. É o princípio da providência. Eu falei com vocês, 1 Pedro 5:7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Mateus 6 diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, nem pelo que haveis de comer, nem pelo que haveis de vestir, nem pelo dia de amanhã. Não fica ansioso não, busca primeiro o reino, busca o reino, e as demais coisas serão acrescentadas. Gente, é a bênção que nos segue. Certamente que a bondade, a misericórdia do Senhor, todos os dias, as bênçãos que nos seguem, né? Nós temos que seguir atrás da bênção. Opa, ali naquela igreja tem uma bênção. Não, naquela outra ali está dando a outra bênção. Escuta, é a bênção que nos segue. E eu sou bênção, aonde eu chego, eu abençoo o lugar onde eu estou. Você tem que ser bênção, ser tu uma bênção. Eu sou o veículo de bênção de Deus. Onde eu chego, a bênção chegou. Onde eu chego, chega a cura. Onde eu chego, chega a libertação. Porque não é a caça, no nome da caça que eu vou usar, não. É o nome do meu Deus, é o nome, em nome de Jesus, que eu faço qualquer coisa. Porque ai de mim se eu fizer alguma coisa no meu nome. Onde você chegar, a bênção tem que chegar. Onde você pôr o pé, chegou a bênção de Deus. Deus confirma a bênção. Cuidado com as palavras que você está liberando. Palavras que carregam vida ou carregam morte. Cuidado com o que você fala para os seus filhos. Cuidado, pais, vocês têm autoridade para abençoar ou para amaldiçoar, mesmo que os seus filhos estejam dando trabalho. É claro que disciplina, amor e disciplina, tá? Mas mesmo que ele esteja dando trabalho, mesmo que você não esteja vendo, assim, eles servindo ao Senhor, mas profetiza, esses filhos ainda vão estar na casa do Senhor, eles vão ser obreiros na casa do Senhor, isso vai ser bênção, isso vai formar, ele vai ser bem sucedido. Profetiza. Cuidado, mulher, com o que você fala para o seu marido. Cuidado com as palavras que você está usando para a vida do seu marido. Cuidado, homem, com as palavras que ferem, que machucam a vida da sua esposa. Nós temos poder para abençoar, mas temos poder também para matar. Na nossa boca está esse poder. Deus se preocupa com o que você vai comer. Salmos 37, 25. Davi diz assim: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Meu irmão, se você está sendo fiel ao Senhor, pode ter certeza que Deus vai cuidar da sua casa, Deus vai cuidar da sua descendência, Deus vai cuidar dos seus filhos, Deus vai cuidar dos seus netos. Você tem que ser o instrumento de Deus para abençoar a vida deles, trazer direção para a vida dos seus filhos, dos seus netos. Princípio do perdão recíproco. Perdoa as nossas dívidas. Meus irmãos, eu quase não oro assim. Eu mudo. Senhor, me ajuda a perdoar assim como o Senhor tem me perdoado. Eu não oro assim, perdoa as minhas dívidas, não. Assim como eu tenho perdoado. De vez em quando eu tenho retido, assim, por alguns momentos, algumas horas, alguns dias. Às vezes eu retenho perdão para alguém. E eu não fico pedindo para Deus, não. Mas se eu não perdoar, se eu não liberar perdão sobre o meu irmão, eu também não sou perdoada por Deus. Ei, isso aqui é muito sério. É princípio. Princípio não muda. Princípio não muda de igreja. Não, na igreja tal é diferente. Não, isso aqui é princípio.
Princípio não se muda, não se quebra. Perdoa as nossas dívidas assim como nós temos perdoado. Isso é muito sério. Se você não libera perdão para a vida de alguém, você retém a bênção de Deus na sua vida. A bênção não chega. Não adianta, se você vem ofertar na casa do Senhor e lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você. Nem é você contra ele. Lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você. Vai lá, peça perdão e depois vem ofertar. Tem gente que não está nem ofertando, nem pedindo perdão. Fala, não, já que não funciona, então não vou nem ofertar e nem vou pedir perdão. Só que a bênção também não chega. Você retém a bênção. A bênção não chega sobre a sua vida. Isso é muito sério, muito sério. Sabe, é esvaziar. Esvaziar. Vai ter sempre alguém para te machucar. Vai ter sempre alguém para te ferir. Vai ter sempre alguém para te frustrar. Vai ter sempre alguém para te decepcionar. E quem está falando isso aqui foi aquele homem que mais foi decepcionado. Aquele homem que foi abandonado. Aquele homem que fez tudo pelos seus discípulos. E na hora que ele mais precisou, os seus discípulos o abandonaram, o deixaram. O venderam. O vendeu, né? Que o Judas. Aquele que ele cuidou. Aquele que ele esteve presente, aquele que ele comeu com eles, aquele que ele dormiu com eles. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque ele sabe a dor que você sente quando você é traído, quando você é traída. Ele sabe a dor que você sente quando você é caluniado. Ele sabe a dor que você sente quando você é abandonado. Ele sabe, porque ele passou por isso. E o que ele fez? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Para que eu e você pudéssemos perdoar também. Será que o seu foi pior do que o dele? Será que o que você passou foi pior do que o que ele passou? Quando a gente olha para ele, a gente tem força. Quando a gente olha para ele, a gente consegue liberar. Porque ele não merecia. Ele estava nos representando ali. Ele se fez pecado por causa de mim e por causa de você. Ele estava representando os meus pecados e os seus pecados naquela cruz. Ele se sentiu abandonado até pelo Pai. Mas o que ele fez? Liberou perdão. Você nessa manhã, que está aí retendo alguma falta de perdão para alguém, hoje é dia de conserto. Hoje é dia de você liberar perdão. Hoje é dia de você ligar para alguém e falar, olha, eu libero perdão sobre a sua vida. Hoje é dia de cura. Hoje é dia de você receber as bênçãos de Deus. Quando você obedece, Deus abençoa. Deus faz. Princípio da confiança na proteção divina. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Princípio da adoração verdadeira, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Lições que podemos aprender na vida de oração de Jesus. Lição da humildade, lição da ação sobrenatural. Quando Jesus estava ali em agonia, o que foi que aconteceu? Apareceu um anjo que o confortava. Deus libera anjos para a sua vida. Deus libera anjos para você. Quando você está em agonia, em aflição, em angústia, Deus libera anjos sobre a sua vida. E lição do combate espiritual. Vamos ficar de pé. Em Apocalipse 5 e 8 diz que as nossas orações são colocadas em salvas de ouro e são apresentadas diante de Deus como incenso. As suas orações são colocadas diante de Deus. Os anjos estão dizendo para você, ora, 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 ora mais, ora mais.
Eu queria que nessa manhã você avaliasse a sua vida. Como está a sua vida de intimidade com Deus? Uma coisa é ouvir falar de Deus, mas outra coisa é experimentar essa intimidade de Deus na sua vida. Outra coisa é ouvir Deus falar. Deus fala de várias maneiras. Deus fala através da palavra dele, quando você abre a Bíblia Sagrada, quando você lê a Bíblia Sagrada, quando você medita, Deus está falando com você. Deus fala na sua mente. Por isso que nós temos que ter a mente de Cristo também. Por isso que a gente tem que ter a mente limpa. Por isso que a gente tem que colocar diante do Senhor a mente e o coração diante de Cristo. Ei, quando você chegar no céu, quantas pessoas virão até você e dizer muito obrigado? Eu te agradeço pelas suas orações. Quantas pessoas vão chegar até você e dizer muito obrigado porque você intercedeu por mim? Muito obrigado porque você pagou um preço de oração pela minha vida. Se eu estou aqui hoje, foi por sua causa, porque você orou por mim. Quantas pessoas que vão te vir te agradecer? Muitas vezes o diabo é que quer roubar essa arma poderosa de você. Porque quem está de joelho fica de pé diante das circunstâncias adversas. Quem está de joelho fica de pé diante dos problemas, das adversidades, das lutas. Quem está de joelho fica de pé diante do mundo que nós estamos vivendo. É só pela graça do Senhor para nós resistirmos a esse mundo. Só pela graça do Senhor. E a gente busca força, isso é na oração, é na intimidade com Deus, é na comunhão com Deus. Não abra mão disso não, meu irmão. Não transfira para outro, não. Não transfira para a irmã ciclana, para o irmão ciclano ter intimidade com Deus por você, não. Não transfira para o outro buscar intimidade com Deus, não. Busque você, desfrute de você o que Deus tem para a sua vida. É infinitamente mais do que você pensa. Do que você pensa ou pede, é muito mais, é muito mais. Às vezes a gente fica tão ocupada correndo com a obra de Deus. E às vezes Deus está dizendo para nós sermos como Maria, escolhermos a melhor parte, pararmos e nos assentarmos aos pés de Jesus. E às vezes nós estamos como Marta, queremos fazer coisas para Deus, queremos fazer atividades, reuniões, não é para Deus. Não, Deus está falando, não, está me agradando não, está me agradando não. Para, senta aos meus pés, senta para ouvir, senta para ter comunhão, senta para desfrutar da minha presença. Faça disso um hábito. Faça disso um hábito. Não saia de casa sem orar, sem agradecer. Não sejamos ingratos com o Senhor, não. Deus te deu vida, Deus tem te dado saúde, Deus tem te dado uma casa, um lar, uma família. E muitas vezes você não para nem um minutinho para agradecer ao Senhor. Acha que é obrigação dele. Faz mais do que obrigação. Não. 10 leprosos foram curados, mas um só voltou para agradecer. Eu falei para vocês que muitas vezes as minhas orações são escritas,
para que eu possa depois agradecer ao Senhor. Eu dizendo: olha, Deus respondeu, olha isso aqui, Deus fez, olha como é maravilhoso, Deus cumpriu a promessa. E eu coloco a data quando oro e a data quando recebo, para não ser ingrata ao meu Senhor. Às vezes nós queremos complicar a nossa vida cristã. A vida cristã é tão simples. É tão simples. O que Deus espera de nós é essa intimidade com Ele. Vamos orar ao Senhor. Nesse momento você vai pedir perdão a Deus se você tem negligenciado a prática da oração. Nesse momento você vai liberar perdão por pessoas que te ofenderam, ou então você vai pedir perdão para quem você ofendeu, para quem você machucou, para quem você feriu. Obedecer é melhor do que sacrificar. Não adianta orar se não obedece também, viu? Obediência. Perdão, perdoa. Perdão não é quando você sentir vontade. Você nunca vai sentir vontade de perdoar, nunca. Perdão é atitude. Mesmo contra a minha vontade, eu libero perdão para fulano, para ciclano. E se tiver oportunidade, liga. Não deixa o diabo roubar de você a sua paz, a sua alegria, a sua comunhão com Deus, não. Não deixa o diabo ter legalidade dentro da sua casa, não. Vamos tapar as brechas. Vamos tapar as brechas nesse dia, com a nossa obediência e com a nossa oração. Senhor meu Deus e meu Pai, Tu que estás nos céus, venha sobre nós o Teu governo, venha sobre nós o Teu reino, Senhor. Que realmente seja feita a Tua vontade na minha vida. Que realmente seja feita a Tua vontade na vida dos meus irmãos. Meu Deus, que possamos aprender com o Senhor, que possamos aprender com o Teu exemplo, meu Deus, de vida, de oração, de intimidade com o Pai, de perdão. Oh Deus, age em nós e através de nós. Espírito Santo de Deus, nos conduza por caminhos que agradam ao Senhor. Sonda o nosso coração nessa manhã, vê se há em nós algum caminho mau e tira-nos e coloca-nos nos lugares de caminhos de veredas eternas que agradam ao Teu nome. Deus, santifica-nos com a Tua palavra. Senhor, que possamos agradar ao Senhor com a nossa vida, com o nosso falar, com o nosso andar, com o nosso agir. Deus, que as nossas atitudes, que possamos sentar aos Teus pés e ouvir aquilo que o Senhor tem a nos falar, meu Deus. Não deixa que o ativismo, a correria, o estresse do dia a dia nos roube a intimidade, nos roube a comunhão. Oh Deus, que nesta manhã o Teu Espírito Santo possa falar melhor nos corações. Convença-nos do nosso pecado, da justiça, do juízo. Deus, que vidas aqui possam liberar perdão. Pai, em nome de Jesus, que ninguém venha segurar, reter perdão. Pai, em nome de Jesus, toda raiz de amargura, todo espírito de confusão, de briga, de contenda, de murmuração, Senhor, seja repreendido do nosso meio. Todo espírito de dúvida, de incredulidade, Pai, em nome de Jesus, toda falta de intimidade, toda falta de comunhão, Deus, perdoa-nos, Pai, perdoa-nos nessa manhã. Que nós possamos perdoar, assim como o Senhor tem nos perdoado. Nos ajuda, Pai, a obedecermos ao Senhor. Nos ajuda a agradar ao Senhor no nosso dia a dia, Pai. Aprender com o Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, a Tua igreja na face da terra aqui, a Tua igreja que se reúne aqui nesta manhã, Senhor, que nós possamos ser ouvintes, mas que possamos praticar aquilo que estamos ouvindo. Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, vem
nas nossas vidas, nos nossos corações. Não deixe, Senhor, levarmos uma vida de qualquer maneira. Não deixe profanarmos o sagrado, o santo. Oh Deus, dá-nos uma vida de santidade, uma vida que agrada ao Senhor, de comunhão, de intimidade contigo. Que possamos ser cristãos verdadeiros, que possamos seguir os teus exemplos, Pai. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu vou, antes de eu encerrar, eu quero convidar aqui à frente você que precisa liberar perdão sobre alguém. Ou então você que precisa pedir perdão porque você fez alguma coisa contra outra pessoa e você gostaria de pedir perdão para Deus e depois para essa pessoa. Eu gostaria que você desse um passo de obediência e viesse até aqui à frente. Nesse gesto, nessa atitude, deixasse o Espírito Santo de Deus agir. Ninguém vai estar olhando para você e falar, ih, mas aquele irmão assim. Agrada do Senhor, faz do Senhor a alegria da sua vida, agrada do Senhor Ele considerar os desejos do teu coração. Vem aqui à frente, nesse gesto de obediência. É um gesto de obediência. Quando você está saindo do seu lugar, você está dizendo, eu libero perdão, eu libero perdão, eu libero perdão. Cheguem mais para frente, cheguem mais para frente. O Espírito Santo de Deus está aqui. E o Espírito Santo de Deus está trabalhando nas nossas vidas. As correntes estão sendo quebradas. As correntes, o Espírito Santo de Deus está quebrando agora. Correntes que amarram, que estavam amarrando a sua vida interior, amarrando a sua alma. Prisões de alma estão sendo libertas. Cadeias de alma estão sendo libertas neste momento. Oh, abaixuíde, quem te amassuídas. Por pior que tenha sido, por pior que tenha feito com você, mas neste momento, em obediência ao Senhor, em obediência ao teu Deus, você está aqui abrindo mão dos seus sentimentos, abrindo mão daquilo que você sente e colocando diante do Senhor. Você está renunciando o seu eu, renunciando a sua ira, a sua raiva, o seu rancor. Renuncia a sua mágoa, renuncia a raiz de amargura, renuncia a sua frustração, a sua decepção. Coloca tudo diante do Senhor agora, nesse momento. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, o Senhor que conhece e sonda os nossos corações, vai trabalhando em cada canto interior. Meu Deus, levanta o tapete e vai tirando, Senhor, toda a sujeira que foi escondida debaixo do tapete, que foi escondida em cada cantinho, que ninguém sabia, que ninguém sabe. Mas o Senhor que conhece, o Senhor que sonda os nossos corações, e o Senhor está sondando nesta manhã. Espírito Santo de Deus vai passando uma esponja agora, uma esponja com teu óleo santo, e vai, Senhor querido, limpando toda dor, toda mágoa, toda frustração, toda decepção, todo ódio, toda ira, todo rancor, toda amargura. Espírito Santo de Deus, arranca desses corações agora, em obediência à tua palavra, em obediência à tua vontade. Eles estão aqui renunciando o seu eu, as suas vontades próprias, e colocando diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, em obediência à tua palavra, em obediência à tua vontade, você vai dizer assim, em nome de Jesus. Você vai liberar perdão agora para a pessoa. Fala para você mesmo ouvir, tá? Ou fala em obediência à palavra,
Em obediência ao nome de Jesus, eu libero perdão. Libera agora perdão. Fala isso em voz alta, assim. Libera perdão, libera. Em obediência. O que o Espírito Santo for colocando na sua mente, você às vezes não estava nem lembrando dessa pessoa, mas o Espírito Santo de Deus pôs na sua mente agora. Põe para fora, libera agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Traz a memória, Senhor. Traz a memória aos teus filhos agora, para que eles sejam curados, para que eles sejam libertos, Pai, em nome de Jesus. Pelo poder que há no teu nome, meu Deus querido. Que as correntes sejam quebradas, que as cadeias sejam abertas, meu Deus. Senhor, nós liberamos a alma dos teus filhos agora, para cura, para que o Senhor venha curando, que o Senhor venha restaurando, Pai, em nome de Jesus. No lugar dessa dor, o Senhor vem enchendo de amor, encha de paz, encha de alegria, encha de gozo, encha de longanimidade, de bondade, de temperança, encha de domínio próprio, fruto do teu Espírito Santo, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos a vida dessas pessoas, nós abençoamos o lar de cada uma delas. Pai querido, em nome de Jesus, elas não serão mais as mesmas, porque o Senhor tem feito uma grande obra neste momento, Pai querido, que será marcado, meu Deus, como uma mudança, como uma transformação, como uma libertação, meu Deus querido, para que elas sejam livres para te servir em espírito e em verdade. Eu libero a bênção do Senhor sobre a vida de cada uma delas, em nome de Jesus, amém? Vão em paz, livres, glória a Deus. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20h, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20h, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9h da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18h, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MMI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.